Você já se perguntou como um gesto de bondade pode destruir uma família inteira? Eu também não imaginava, até aquela quinta-feira de março, quando decidi dar meu apartamento em Botafogo para minha irmã Cecília. Achei que estava resolvendo um problema, mas acabei abrindo uma caixa de Pandora que minha família mantinha trancada há 3 gerações. Marina, você não acha que está exagerando? Foi o que Teresa, minha sócia na loja de Ipanema, perguntou quando contei sobre meus planos. Revirei os olhos enquanto organizava as novas peças da coleção de verão. Ceci está dormindo no sofá da mamãe há mais de um mês desde que o idiota do Ricardo a deixou. Tenho um apartamento vazio. Acabei de me mudar para a Lagoa. Qual é o problema? O problema, como eu descobriria nas semanas seguintes, era que minha família tinha uma relação com dinheiro e propriedades que eu jamais entenderia, sendo a pessoa prática que sempre fui. Mamãe me ligou naquela mesma noite, sua voz estranhamente hesitante. Filha, tem certeza que quer fazer isso? Sabe como sua irmã é... Desconversou quando perguntei o que exatamente ela queria dizer com como sua irmã é. Na época, achei que era apenas preocupação materna. Enquanto assinava os papéis de transferência do novo apartamento na Lagoa, senti aquela onda de realização que sempre sonhei. Aos 34 anos, minha loja de roupas estava bombando, eu estava solteira por opção e finalmente tinha o apartamento dos sonhos com vista para o Cristo. Se Cecília estava em apuros, que mal faria compartilhar um pouco da minha boa fortuna com ela? Mal sabia eu que aquela assinatura era apenas o começo de uma história que me faria questionar cada memória da minha infância. Lucas, meu sobrinho, fez 8 anos numa ensolarada tarde de domingo. Cheguei carregada de presentes no apartamento dos meus pais no Meier, um bairro tradicional que mamãe se recusava a deixar, mesmo com papai insistindo que podiam se mudar para algo mais adequado ao nosso padrão. A casa estava decorada com tema de super-heróis, e Cecília parecia exausta arrumando os últimos detalhes. Nossa, você está atrasada como sempre, né? Foi como minha irmã me recebeu, os olhos vermelhos de quem não dorme direito há semanas. Engoli a resposta atravessada que queria dar. Trouxe os brigadeiros que o Lucas pediu. Respondi, entregando a caixa da confeitaria mais cara da Zona Sul. Cecília apenas revirou os olhos, como se eu estivesse me exibindo ao invés de agradar meu sobrinho. Durante a festa, enquanto as crianças corriam pela sala destroçando a decoração cuidadosamente arrumada, observei minha irmã. Aos 32 anos, Cecília sempre foi a filha problemática. Casou cedo, teve 2 filhos em sequência e agora estava divorciada pela segunda vez. Seu corpo trazia as marcas do estresse, e suas roupas, antes sempre na moda, agora pareciam gastas e sem vida. Algo em meu peito apertou. Não era pena, era... culpa? Por que eu me sentiria culpada pelo destino que ela mesma escolheu? Foi durante o parabéns que tive a ideia. Quando todos terminaram de cantar e Lucas apagou as velhinhas, pedi a palavra. Tenho um anúncio para fazer, disse, sentindo todos os olhares se voltarem para mim. Como vocês sabem, me mudei para um apartamento novo na Lagoa e estava pensando no que fazer com o de Botafogo. Fiz uma pausa dramática, olhando diretamente para minha irmã. Cecília, eu quero te dar o meu apartamento para você recomeçar com as crianças. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e então tudo desmoronou. Você acha que resolve tudo com seu dinheiro, não é, Marina? Cecília praticamente cuspiu as palavras enquanto as crianças eram rapidamente levadas para o quarto por minha mãe. Fiquei paralisada, o envelope com as chaves ainda estendido em minha mão. Eu ofereço ajuda e você reage assim? Consegui balbuciar, genuinamente confusa. Foi quando ela arrancou o envelope da minha mão e jogou as chaves no chão. Você tem que me dar sua casa na praia. É o mínimo depois de tudo que aconteceu, gritou. O resto da tarde foi um borrão de discussões abafadas e olhares tensos. Papai me puxou para o escritório pedindo que eu entendesse a situação delicada de Cecília. Mamãe circulava nervosamente entre os convidados constrangidos, servindo mais brigadeiros como se açúcar pudesse apagar o escândalo que acabara de acontecer. Por que você sempre tem que transformar tudo em um grande espetáculo, Marina? Ela sussurrou ao passar por mim. Voltei para casa naquela noite completamente atordoada, as palavras de Cecília ecoando em minha mente.
Depois de tudo o que aconteceu. O que exatamente tinha acontecido? Por que minha oferta generosa foi recebida com tanta hostilidade? Flashbacks da nossa infância começaram a surgir. Cecília ganhando a festa de 15 anos dos sonhos enquanto eu tive um simples jantar. Ela indo para a faculdade particular enquanto eu estudei em federal. O carro novo que recebeu aos 18 enquanto eu economizei por anos para comprar um usado. Deitada na minha cama king size, encarando a vista privilegiada da lagoa que meu novo apartamento oferecia, algo começou a se mexer dentro de mim. Uma dúvida incômoda, como uma pedrinha no sapato. Sempre achei que tinha conquistado tudo sozinha, à base de muito trabalho e determinação. Mas e se havia algo que eu não estava vendo? E se minha família não fosse exatamente o que eu pensava? Peguei meu celular e abri a galeria de fotos, passando por imagens da nossa infância, procurando pistas para algo que eu nem sabia exatamente o que era. Uma semana depois do fiasco da festa, ainda não tinha conseguido falar com Cecília. Minhas mensagens ficavam com aquele irritante visualizado, mas sem resposta. Foi quando Daniela, nossa amiga de infância, me ligou pedindo para almoçarmos juntas. Precisamos conversar sobre a Ceci, ela disse, sua voz tensa mesmo por telefone. Marcamos no Garota de Ipanema, e eu já sabia que vinha bomba por aí. Ela está apostando de novo. Daniela soltou antes mesmo que o garçom trouxesse nossos sucos. Fiquei olhando para ela confusa. Como assim, de novo? Cecília aposta? Daniela mordeu o lábio, claramente desconfortável. Você não sabia? Começou durante o primeiro casamento. É por isso que o Ricardo pediu o divórcio. Ela perdeu quase todo o dinheiro que tinham guardado para a entrada da casa própria. Meu mundo girou. Como eu podia não saber de algo tão grave sobre minha própria irmã? Tenho ajudado como posso, mas dessa vez está pior, continuou Daniela. Ela deve para gente perigosa, Marina. Deixei o peixe grelhado intocado, minha mente correndo a mil. Isso explicaria por que ela queria tanto minha casa na praia. Algo valioso que poderia vender rapidamente? Ou seria um lugar para se esconder? Naquela noite, invadi o apartamento dos meus pais usando a chave reserva que sempre tive. Sabia que estava errado, mas precisava encontrar evidências. No quarto onde Cecília estava dormindo, entre roupas jogadas e brinquedos das crianças, encontrei uma pasta. Dentro, extratos bancários mostrando transferências para sites com nomes estrangeiros que reconheci como casas de apostas online. A última transferência. Ontem à noite, R$ 5.000. De onde vinha esse dinheiro se ela estava desempregada há meses? E foi então que vi algo que gelou meu sangue. Um extrato de uma conta conjunta no nome dela e do meu pai. A descoberta da conta conjunta me tirou o sono por dias. Tentei agir normalmente, mas minha cabeça estava um turbilhão. Na quinta-feira, mamãe me ligou para o tradicional almoço de família no domingo. Seu pai quer conversar sobre a proposta que você fez para sua irmã, ela disse casualmente, como se estivéssemos falando sobre o tempo. Engoli em seco, sabendo que precisava confrontá-los, mas não tinha ideia de como. O almoço foi um estudo sobre tensão familiar disfarçada de normalidade. Papai reclamava do trânsito na linha amarela enquanto Cecília brincava com os filhos, evitando olhar para mim. Marina, você sumiu essa semana, mamãe comentou, servindo sua famosa feijoada. A loja anda me consumindo. Menti, observando como meu pai sutilmente servia a melhor parte para Cecília. Foi o mesmo movimento que ele fazia quando éramos crianças. Os melhores pedaços sempre iam para o prato dela. Foi depois da sobremesa que tudo explodiu. Sobre o apartamento, papai começou, limpando a boca com o guardanapo de pano. Acho melhor você vender e dar o dinheiro para sua irmã. Ela precisa de liquidez agora. Meus olhos se arregalaram. Liquidez para quê? Para apostar mais? As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. O silêncio que se seguiu foi mortal. Como você... Cecília começou, mas papai a cortou com um gesto. Você sempre foi intrometida, Marina. Sempre querendo saber de tudo. Meu pai me encarou com uma frieza que nunca tinha visto antes. Sua irmã sempre precisou de mais ajuda. Sempre foi mais sensível. Mamãe começou a chorar silenciosamente.
Mais sensível ou mais favorecida? Rebati, sacando meu celular. Vocês pagaram a faculdade dela, o carro, a entrada do apartamento que ela perdeu nas apostas. E agora tem uma conta conjunta. E eu? O que vocês fizeram por mim, além de me dizer que eu era independente demais? Nunca tinha visto meu pai ficar vermelho daquele jeito. O que ele não sabia é que eu tinha gravado nossa conversa inteira. O primo Henrique se casou num sábado ensolarado de maio, numa daquelas fazendas restauradas em Petrópolis. Normalmente eu evitaria esse tipo de evento familiar depois da explosão no almoço, mas precisava de respostas, e sabia que o álcool sempre soltava as línguas da família Freitas. Coloquei meu melhor vestido, aquele azul marinho que comprei na minha primeira viagem a Paris, e me preparei para uma tarde de investigação disfarçada de celebração. Nossa, quanto tempo! Paula, minha prima de segundo grau, me abraçou com entusiasmo exagerado depois de 3 taças de espumante. Soube do drama com sua irmã, típico da Cecília, né? Fingi interesse, deixando que ela falasse. Paula sempre soube de todos os segredos familiares. Mas você nem deveria se surpreender depois do que ela fez com o Gustavo, ela continuou, baixando a voz para um tom conspiratório. Meu coração parou. Gustavo tinha sido meu namorado por 3 anos. Terminamos de forma inexplicável há 7 anos. O que tem o Gustavo? Perguntei, tentando manter a voz firme enquanto segurava minha taça com tanta força que poderia quebrar. Paula arregalou os olhos. Você não sabe? Pensei que... Ela mordeu o lábio, subitamente sóbria. Eles tiveram um caso, Marina. Por quase 6 meses antes de vocês terminarem. Todo mundo sabia. Achei que você tinha descoberto e por isso nunca tocava no assunto. O mundo pareceu parar de girar. As vozes ao redor viraram um zumbido distante. Lembro-me de ter saído da festa sem me despedir, dirigindo pelas curvas da serra com lágrimas embaçando minha visão. 7 anos acreditando que Gustavo tinha terminado porque não estava pronto para compromisso. 7 anos pensando que ele tinha sido honesto ao dizer que precisava encontrar seu caminho sozinho. Na manhã seguinte, com olhos inchados e determinação renovada, fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Liguei para Gustavo e marquei um café. Era hora de olhar nos olhos do passado e confirmar se a traição era apenas mais uma peça no quebra-cabeça que se formava sobre minha família. Senhorita Freitas, temos uma questão sobre sua parcela do financiamento. A voz do atendente do banco soava confusa pelo telefone. Que financiamento? Perguntei, sentindo aquela sensação familiar de que mais uma bomba estava prestes a cair. O empréstimo pessoal de 120 mil realizado em março. A terceira parcela está atrasada. Meu sangue gelou. Nunca fiz tal empréstimo. Deve haver algum engano. Podemos verificar a documentação? Na agência do Itaú, da Visconde de Pirajá, sentei em frente ao gerente enquanto ele abria uma pasta com os documentos do suposto empréstimo. Lá estava. Minha assinatura, perfeitamente replicada, em 5 páginas diferentes. Isso é uma fraude, falei com a voz trêmula. Essa não é minha assinatura. O gerente pareceu desconfortável. Senhora, a biometria facial também foi validada pelo aplicativo, e o dinheiro foi transferido para sua conta corrente antes de ser enviado para... Ele hesitou. Para onde? Insisti. Para uma conta em nome de Cecília Freitas. A investigação do banco revelou mais 3 empréstimos em meu nome nos últimos 2 anos, totalizando quase R$500 mil. Todas as transações seguiam o mesmo padrão. O dinheiro entrava na minha conta e imediatamente era transferido para Cecília ou para contas desconhecidas. Como ela conseguiu acesso às minhas contas? Como falsificou minha biometria facial? A resposta veio quando revirei meus e-mails antigos. Um convite de Cecília para testar um app de troca de rostos há 2 anos. Eu, inocentemente, tinha enviado vários vídeos fazendo expressões diferentes. Estacionei em frente ao prédio dos meus pais naquela mesma noite, a pasta com os documentos do banco no banco do passageiro como uma bomba prestes a explodir. A chuva fina castigava o para-brisa enquanto eu reunia coragem para entrar. Não conseguia parar de pensar. Se Cecília era capaz de roubar minha identidade, do que mais ela seria capaz? E pior, meus pais sabiam? Tinham ajudado?
Por que proteger alguém que causa tanta destruição? E foi então que percebi. Talvez a pergunta não fosse por que eles a protegiam, mas por que pareciam determinados a me prejudicar. Precisava respirar. Escapei para Búzios num final de semana chuvoso de junho, buscando refúgio na casa de praia que comprei 3 anos antes. Ironicamente, era o mesmo imóvel que Cecília tinha exigido naquele fatídico aniversário. Sempre amei aquela casa simples na praia de Jeribá. Não era luxuosa, mas tinha vista para o mar e uma energia que me acalmava. Enquanto a tempestade castigava as janelas, decidi organizar algumas caixas antigas no pequeno depósito anexo à casa. Entre álbuns de fotos empoeirados e bugigangas esquecidas, encontrei uma caixa de documentos do antigo proprietário que nunca tinha visto antes. A curiosidade me fez abrir, esperando encontrar apenas papéis velhos sem importância. Meu coração quase parou quando vi o nome da minha avó, Olívia Freitas, em um documento amarelado. Termo de divisão de bens, dizia o cabeçalho. Sentei no chão frio, lendo cada linha com crescente incredulidade. O documento, datado de 1989, descrevia como os terrenos de Jeribá, então praticamente desvalorizados, seriam divididos entre os netos da vovó Olívia. Havia um mapa detalhado, com lotes numerados. O lote 17, exatamente onde minha casa estava construída, tinha um nome circulado em caneta azul: Cecília. Meu nome aparecia no lote 23, do outro lado da praia. Como isso era possível? Cecília nem havia nascido em 1989. O documento parecia ter sido alterado, com datas rasuradas. Com as mãos trêmulas, liguei para tio Ronaldo, irmão mais novo do meu pai, e o único que sempre se manteve afastado das políticas familiares, como ele chamava. Tio, preciso te fazer uma pergunta estranha. Expliquei sobre o documento. O silêncio do outro lado da linha foi perturbador. Marina, sua avó deixou terrenos em Búzios para todos os netos, incluindo os que ainda viriam a nascer. Seu pai era o executor do testamento. Ele fez uma pausa. Mas vendeu quase todos os terrenos quando se valorizaram. Dizia que estava administrando o dinheiro para vocês. A tempestade lá fora parecia refletir a tempestade dentro de mim. Meu próprio pai tinha me roubado. A notícia chegou pelo WhatsApp numa terça-feira cinzenta. Tio Edgar faleceu. Velório hoje às 19. Fiquei olhando para a mensagem, sentindo uma estranha mistura de tristeza e culpa. Tio Edgar, irmão mais velho do meu pai, nunca foi próximo da nossa família. Ou melhor, meu pai nunca permitiu que fôssemos próximos dele, sempre alegando que o tio era problemático. Agora, olhando para trás, começava a questionar essa narrativa como tudo mais em minha vida. O velório estava surpreendentemente cheio para alguém que, segundo meu pai, não tinha amigos. Fiquei num canto, observando meu pai e sua expressão rigidamente controlada, tão diferente da comoção genuína de tantos rostos desconhecidos. Tia Estela, viúva de Edgar e uma senhora de quase 80 anos que eu mal conhecia, caminhou lentamente em minha direção. Marina, que bom que veio, ela disse, apertando minhas mãos entre as suas, enrugadas e frias. Edgar sempre quis conhecer você melhor. Dizia que você tinha o espírito empreendedor dos Freitas. Foi ao final da cerimônia que tia Estela me chamou reservadamente. Seu tio pediu que eu lhe entregasse isso se algo acontecesse com ele. Ela colocou um envelope pardo em minhas mãos. Ele tentou falar com você muitas vezes ao longo dos anos, mas seu pai... Ela não completou a frase, apenas balançou a cabeça. Guardei o envelope na bolsa, sentindo o peso de segredos que nem sabia que existiam. No carro, não aguentei a curiosidade e abri. Dentro havia um testamento antigo do meu avô Antônio e uma carta manuscrita. Marina, seu pai escondeu isso de você por anos. É hora de saber a verdade sobre o Império Freitas. O império em questão era a Freitas & Filhos, uma rede de lojas de eletrodomésticos que começou com uma loja no Saara e se expandiu para 20 unidades pelo Rio. Empresa que, segundo meu pai, tinha falido nos anos 90. O testamento do vovô, no entanto, contava outra história. A empresa nunca faliu, apenas mudou de nome. E mais chocante ainda,
25% das ações deveriam ter sido minhas quando completei 21 anos. Os outros 25% seriam de Cecília. Relendo o documento várias vezes, uma verdade terrível começou a se formar. Meu pai havia falsificado documentos para manter o controle total da empresa, distribuindo apenas pequenas mesadas para Cecília, enquanto me deixava completamente no escuro. Por quê? Você tem 5 minutos para me explicar isso, pai? Coloquei o testamento na mesa da cozinha, enquanto meu pai empalidecia visivelmente. Era domingo de manhã, e eu tinha aparecido sem avisar. Cecília estava no quarto, provavelmente ainda dormindo, e mamãe tinha saído para a missa. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou, a voz tremendo ligeiramente. Isso não importa. O que importa é que você escondeu de mim que sou dona de parte da empresa da família. Por quê? Você não entenderia, Marina. Meu pai passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto que sempre fazia quando estava encurralado. Eu só estava protegendo vocês. Dei uma risada amarga que nem parecia minha. Me protegendo do quê? De ter dinheiro? De ter independência financeira? Ele se levantou abruptamente, o rosto contorcido numa expressão que eu nunca tinha visto. De se tornar como sua irmã. Olhe para ela. Tudo que recebeu, jogou fora. Apostas, homens errados, decisões impulsivas. E eu? O que fiz para merecer ser excluída? Minha voz falhou, todas as mágoas de anos explodindo de uma vez. Meu pai me encarou por longos segundos antes de responder. Você era forte demais, inteligente demais. Sabia que você construiria seu próprio caminho. E o fez, não foi? Um sorriso triste apareceu em seu rosto. Sua loja, seus apartamentos, tudo conquistado por você mesma. Cecília jamais conseguiria isso. A ironia cruel de suas palavras me atingiu como um tapa. Eu havia sido punida por ser capaz, enquanto minha irmã foi recompensada por sua fragilidade. Estávamos tão absortos na discussão que não percebemos Cecília parada na porta da cozinha. Do que vocês estão falando? Seus olhos vermelhos indicavam que provavelmente tinha tomado remédios para dormir novamente. Olhei para meu pai, esperando que ele respondesse, mas ele apenas abaixou a cabeça. Estamos falando sobre como papai escondeu de nós que somos donas da Freitas em Filhos. Aquela empresa que ele disse que tinha falido? Puxei o testamento e entreguei a ela. Leia você mesma. 25% para cada uma de nós. O rosto de Cecília passou da confusão para a raiva, enquanto seus olhos percorriam o documento. Você também me enganou, pai? Os meses seguintes foram um campo minado emocional. Advogados, contadores, documentos antigos sendo revisados. Descobrimos que a Freitas em Filhos, agora chamada Eletro Premium, valia milhões. Meu pai tentou de tudo. Ameaças veladas, apelos emocionais, até ofertas de acordo. Mas eu estava determinada a expor cada mentira, cada manipulação. Cecília oscilava entre momentos de fúria contra nosso pai e períodos de depressão profunda, quando seu vício em apostas piorava. Mesmo assim, mantivemos distância uma da outra, como se nossos caminhos só pudessem se cruzar através de advogados. Vocês vêm para a ceia de Natal, né? A pergunta da minha mãe pelo telefone, uma semana antes do Natal, soou absurdamente normal para tudo o que estava acontecendo. Depois de tudo, mãe? Sério? Ela suspirou pesadamente. É Natal, Marina. A família precisa estar unida. Quase ri do absurdo. Que família? Aquela construída sobre mentiras e favorecimento. Ainda assim, algo em sua voz, talvez um cansaço que nunca tinha notado antes, me fez aceitar. Estarei lá. Mas não espere uma noite tranquila. A mesa estava posta como todos os anos. O peru dourado no centro, farofa, arroz com passas e a tradicional rabanada de sobremesa. Sentamos nos mesmos lugares de sempre, como atores num teatro do absurdo. Os primeiros minutos foram preenchidos com conversas artificiais sobre o clima, política, os vizinhos, como se não estivéssemos no meio de uma batalha judicial. Foi quando mamãe derrubou acidentalmente uma taça de vinho tinto no seu impecável jogo de mesa branco que algo pareceu quebrar no ar. Por que vocês não falam sobre o que realmente importa?
A voz de Cecília cortou o silêncio constrangedor, enquanto mamãe tentava limpar a mancha. Por que fingimos que somos uma família normal? Meu pai pigarreou, claramente desconfortável. Este não é o momento, Cecília. Ela bateu na mesa, fazendo os talheres tilintarem. Quando seria o momento, pai? Depois de mais 20 anos de mentiras? E então, para minha surpresa, ela se virou para mim, lágrimas nos olhos. Por isso, eu odiei quando você ofereceu o apartamento, Marina. Porque você é a única pessoa nesta família que realmente trabalhou pelo que tem. E eu sou apenas um fracasso que precisava ser constantemente resgatado. Seu rosto se contorceu numa mistura de dor e vergonha. E eu invejava você por isso. Cada conquista sua era um lembrete do quanto eu falhei. Um silêncio pesado tomou conta da sala após a confissão de Cecília. Mamãe cobriu o rosto com as mãos, enquanto papai olhava fixamente para seu prato intocado. Levantei-me lentamente e estendi a mão para minha irmã. Vamos conversar lá fora. No quintal dos fundos, sentamos nos velhos balanços enferrujados que nosso avô instalou décadas atrás. Por que nunca me contou sobre as apostas? Perguntei finalmente. Cecília enxugou as lágrimas com a manga do suéter. Como eu poderia? Você sempre foi a perfeitinha, a bem-sucedida. E eu era um desastre ambulante. Achei que você me odiasse, confessei, balançando suavemente. Sempre pensei que você tinha tudo: a atenção, o dinheiro, o amor deles. Cecília soltou uma risada amarga que se transformou em soluço. E eu invejava cada conquista sua, porque sabia que você tinha merecido, enquanto eu só recebia as coisas de bandeja para depois estragar tudo. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Apenas o rangido dos balanços preenchendo a noite. Sabe quando começou o vício? Ela perguntou de repente. Quando o papai me deu 10.000 reais para investir no meu aniversário de 25 anos. Perdi tudo em uma semana e fiquei com vergonha de contar. Ele simplesmente me deu mais, sem perguntas. E assim começou o ciclo. Olhei para minha irmã como se a visse realmente pela primeira vez. Não a rival fabricada pelos nossos pais, não a menina mimada das minhas memórias distorcidas, mas uma mulher quebrada por um sistema que a preparou para falhar. Eles nunca esperaram que eu conseguisse nada por conta própria. Ela continuou, a voz mais firme agora. Era como se estivessem apenas esperando o próximo fracasso para poderem me resgatar e se sentirem necessários. E eu comecei a corresponder às expectativas deles. Os primeiros raios de sol do dia de Natal encontraram Cecília e eu sentadas na varanda dos fundos, enroladas em mantas, uma garrafa de vinho quase vazia entre nós. Tínhamos passado a noite inteira conversando, realmente conversando, pela primeira vez em anos. Talvez pela primeira vez na vida. Descobri uma irmã que mal conhecia por trás da fachada de rivalidade que nossos pais construíram. Eu queria ser como você, ela confessou, olhando para o céu clareando. Tão segura, tão determinada. Pensei em como sempre a vi como a favorita, a protegida, sem perceber o peso que isso também representava. Nas semanas seguintes, tomei decisões que mudariam nossas vidas para sempre. Primeiro, a transferência da casa de Búzios para o nome de Cecília. Não como um presente de pena, mas como restituição do que era legitimamente dela. Depois, um acordo com meu pai. Em troca de não denunciarmos as fraudes à polícia, ele transferiria o controle da empresa para nós duas, gradualmente. Cecília concordou em fazer tratamento para o vício em jogos. Cada passo era pequeno, mas firme, como se estivéssemos construindo uma ponte sobre um abismo que nos separou por décadas. Foi durante uma das sessões de terapia familiar, sim, surpreendentemente, todos concordamos em fazer, que percebi algo fundamental. Não poderíamos curar as feridas permanecendo no mesmo ambiente que as causou. Cecília precisava de um novo começo, longe das influências tóxicas e dos gatilhos para seu vício. E eu precisava de espaço para processar tudo que descobri sobre minha família, sobre mim mesma. A ideia veio uma noite, enquanto navegava distraidamente por um site de imóveis internacionais. Lisboa. Um lugar novo, com raízes familiares. Nossa bisavó era portuguesa.
mas sem as amarras do passado. A compra do pequeno estúdio em Alfama foi um segredo, assim como as passagens que reservei. Não tinha certeza se Cecília aceitaria. Era pedir muito que ela deixasse tudo para trás, mesmo que tudo estivesse envenenado por mentiras. Na véspera da minha partida, preparei um envelope com as escrituras da Casa de Búzios já em seu nome, as passagens para Portugal e a chave do estúdio. Anexei um bilhete simples. Para recomeçarmos longe de tudo isso, se quiser vir comigo, estarei no aeroporto Tom Jobim amanhã às 8. Coloquei o envelope debaixo da porta do quarto onde ela estava hospedada na casa dos nossos pais e fui para casa, o coração batendo descompassado. Seria essa nossa chance de redenção ou apenas mais uma ilusão? O aeroporto Tom Jobim estava particularmente movimentado naquela manhã de janeiro. Sentei no portão de embarque, os olhos fixos na entrada, consultando o relógio a cada 30 segundos. Faltavam 20 minutos para o embarque e nenhum sinal de Cecília. Será que ela tinha lido meu bilhete? Será que tinha achado a ideia absurda demais? Talvez fosse melhor assim. Talvez eu precisasse fazer essa jornada sozinha primeiro, para então poder ajudá-la de verdade. Passageiros do voo TAP 1275 com destino a Lisboa, favor dirigir-se ao portão de embarque para o procedimento de embarque prioritário. A voz metálica do sistema de som me fez engolir em seco. Peguei minha bolsa e passaporte, ainda hesitante. Tinha feito a coisa certa? Estava fugindo ou realmente buscando um recomeço? Meus pensamentos foram interrompidos quando o celular vibrou. Mensagem de Cecília. Estou presa no trânsito da linha vermelha. Por favor, espere por mim. Meu coração disparou. Ela vinha. Os minutos seguintes foram uma tortura. A fila de embarque diminuía, e logo só restavam alguns retardatários. Última chamada para o voo TAP 1275 com destino a Lisboa. Expliquei à atendente que estava esperando alguém, implorando por mais alguns minutos. Seu olhar compreensivo me deu uma ponta de esperança. Só posso esperar mais 5 minutos, senhora. E então, quando o último passageiro passou pela porta, senti meu mundo desmoronar um pouco. Peguei minha mala de mão e entreguei meu cartão de embarque, uma lágrima teimosa escorrendo pela minha bochecha. Foi quando senti uma mão no meu ombro. Achei que não ia conseguir. A voz ofegante de Cecília me fez virar. Ela estava ali, com uma mala de rodinha surrada e uma mochila, o rosto vermelho de quem correu. Nos abraçamos como não fazíamos desde crianças, rindo e chorando ao mesmo tempo. A atendente sorriu, apressando-nos para o embarque. Enquanto caminhávamos pela ponte de embarque, de mãos dadas como quando éramos pequenas, não pude deixar de pensar. Será que estávamos realmente recomeçando, ou apenas levando nossos problemas para outro continente? E se eu estivesse apenas perpetuando um ciclo de codependência, agora vestido de reconciliação? Olhei para o rosto de minha irmã, vendo pela primeira vez não a rival fabricada por nossos pais, mas uma mulher lutando com seus próprios demônios. Vamos fazer dar certo dessa vez, ela disse como se lesse meus pensamentos. E você, o que faria se descobrisse que sua família inteira foi construída sobre mentiras? Fugiria para recomeçar ou ficaria para reconstruir?